Muito bem, meus caros amigos, meus caros seguidores, caros internautas, na última sexta-feira, como vocês puderam acompanhar, dei uma conferência de imprensa na Avenida 25 de Setembro, no passeio que está de frente à Feira Popular, portanto, em frente do edifício do Palácio de Justiça, em frente do secretariado do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, e relativo a duas providências cautelares. Primeiro, queria, de forma simples, não muito técnica, esclarecer o que é isso de providência cautelar. Providência cautelar, o que é? De formas muito simples e diretas, é um instrumento que nós utilizamos para que numa instituição, numa organização, possa evitar que se continue num processo de criar danos. Okay? Uma providência cautelar é isso. Um exemplo, vamos supor que alguém tem uma autorização para fazer uma obra, para levantar uma obra num bairro. Mas ao levantar a obra, ele vai criando, por exemplo, uma poluição sonora tão grave que os vizinhos não conseguem dormir, não conseguem se concentrar e que cria grandes danos à população. Pode-se solicitar uma providência cautelar no sentido de um órgão de justiça decretar que aquela obra que está a criar danos à vizinhança possa ser suspensa, possa ser interrompida. Ok? Ou então, alguém, para fazer a sua própria obra, ele desvia o curso da água, por exemplo, de um rio que é usado pela população para tomar banho, para beber, por aí fora. Ele desvia o curso das águas para a obra que foi, na verdade, legalmente autorizada, mas ele acaba prejudicando as pessoas porque desviou o curso das águas para si. Então a providência pode ser no sentido de este dano que está sendo causado à população ser travado, ser suspenso, ser parado. Ok? Então, o que nós temos em relação a essas duas providências cautelares? Primeiro, toda a gente sabe que no dia 17 de janeiro, curiosamente dia do meu aniversário, no dia 17 de janeiro de 2024, os órgãos que foram eleitos no dia 17 de janeiro de 2019, portanto, o Presidente da República, não, isso é onde nós vamos. O Presidente da RENAM e todos os outros órgãos que são eleitos, como o Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Jurisdição, Comissão Política, tantos outros órgãos eleitos, portanto, terminava o seu mandato no dia 17 de janeiro de 2024. Isso significa que, em rigor, nós devíamos, atenção, há uma falha, um erro que é cometido por muita gente, que dizem que no dia 17 de janeiro devia ocorrer o Congresso. Não, dia 17 de janeiro não era para ocorrer o Congresso. Dia 17 de janeiro seria a data, rigorosamente falando, para a tomada de posse dos novos órgãos eleitos. Era isto. Em rigor, o Congresso devia acontecer antes do dia 17 de janeiro. Para quê? Para que, taxativamente, para aquilo que os próprios estatutos determinam, que o mandato dos órgãos eleitos é de 5 anos, ser cumprido à risca. Isso acontece com todos os outros órgãos. Se a gente quiser, a Assembleia da República, as Assembleias Provinciais, as Assembleias Municipais, seguem o mesmo princípio. É por isso que, um exemplo, a Assembleia da República, normalmente, não vamos ter eleições gerais este ano, vão acontecer as eleições gerais em outubro, por formas que em janeiro de 2025
tome posse a nova legislatura, novos deputados. Portanto, o Congresso da RENAMO rigorosamente devia ter acontecido antes do dia 17 de janeiro. Ok? Significa, em rigor, devia acontecer ou em dezembro de 2023 ou antes, na primeira semana de janeiro de 2024. Por isso, isto é que é o rigor. Não ocorrendo o Congresso na data prevista, o que isto em rigor quer dizer? Em rigor, significa que a não convocação do Congresso no tempo regulamentar, para aqueles que gostam de futebol, significa que há uma violação dos próprios estatutos. Porque a vigência do mandato sendo de 5 anos, não é convocado por forma que a vigência do mandato seja respeitada de forma estrita, há uma violação dos estatutos. Portanto, se há alguém que violou os estatutos até hoje, é exatamente a pessoa que tinha a competência, que tinha a atribuição de convocar o Congresso e que não o convocou. Então, significa que a linha M do artigo 24 dos estatutos do Partido RENAMO foram violados por não convocar o Congresso. Fora disto, a única situação em que podia ser aceitável que o Congresso não fosse convocado seria em função da apresentação de uma justificação ou de uma fundamentação plausível relativamente aos impedimentos para que o Congresso não fosse convocado dentro do tempo de vigência do mandato. Não tendo havido nenhuma justificação plausível, nenhuma fundamentação para isso, estamos perante uma violação dos próprios estatutos. Isto tem que ficar bem claro. O que nós temos relativamente a isso? Nós temos uma situação em que era necessário que, havendo uma violação dos estatutos, nós pudéssemos recorrer, fazer um recurso a órgãos que têm competências para notificar a quem devia convocar o Congresso para o fazer. Bom, as pessoas dizem assim que não, Venâncio, você devia ter feito um protesto, uma contestação junto aos órgãos do partido que têm competência jurisdicional. Por exemplo, o Conselho Nacional de Jurisdição do partido devia ter feito a carta para lá. Logicamente que, se houve uma violação do próprio estatuto, este órgão não se pronunciou atempadamente, significa que é um órgão que se conformou com essa situação. E nós temos um sistema de gestão de direção que é centralizado, significa que nós não tínhamos a hipótese alguma de lograr algum sucesso recorrendo ao Conselho Nacional de Jurisdição. Mas fora disso, a Constituição da República é clara em relação ao acesso à justiça. Ninguém está condicionado a ter acesso à justiça. É como acontecia, por exemplo, em relação no direito ao trabalho. Antes havia uma obrigatoriedade, antes de se recorrer às instâncias judiciais, dizia-se que você devia recorrer, por exemplo, aos órgãos do patronato, internos do patronato, para você apresentar a sua contestação. Ou o sindicato, recursos humanos, por aí fora. Hoje isso foi removido da lei do trabalho. Portanto, o acesso à justiça não pode ser condicionado. Se a pessoa acha que está confortável a ir ao tribunal para fazer valer o seu direito, a Constituição permite. Isso é um direito básico, é um direito fundamental, o acesso à justiça, e esse acesso à justiça não pode ser condicionado. Isto tem que ficar muito claro, porque a gente tem ouvido muita gente aí a dizer que ele não devia ter ido ao tribunal. Isso é uma situação normal. E num Estado normal, um Estado de direito democrático, essas situações devem ser encaradas com alguma normalidade, com alguma tranquilidade.
não quero aqui usar exemplos, mas em Portugal nós tivemos vários casos desses. Um país irmão que é Angola, a UNITA, por exemplo, teve 2 congressos, um congresso anulado, e acho que as coisas andaram normalmente, não houve maca nenhuma por a UNITA ter anulado um congresso, ter feito um segundo congresso, né? Para regularizar aspectos que haviam membros da UNITA que não concordavam, que achavam que houve algumas irregularidades no primeiro congresso, ok? Então, voltando à nossa situação, nós estamos perante uma situação em que o artigo 24 dos estatutos foi violado. Se há uma violação dos estatutos, é preciso que aquele que violou os estatutos seja notificado, seja instado a se conformar com as normas estatutárias e regularizar a situação que foi violada. Portanto, é importante que se convoque o Congresso. Então, resumindo, meus irmãos, esta providência cautelar, como eu disse, a providência cautelar é para quê? Para evitar danos que estão sendo causados, irregularidades, violações das normas, para que sejam travadas, seja parado todo tipo de violações, todo tipo de danos causados, para que se regularize a situação. Então, é este o pedido da providência cautelar, para que se convoque o Congresso. Ponto final. É isto que eu quero que as pessoas percebam. Há alguém que diz que o número 2, esta é a justificação que a gente tem visto em muitas televisões aí, dizem que o número 2 do artigo 25 dos estatutos estabelece que os órgãos eleitos do partido se mantêm o exercício até a tomada de posse dos novos órgãos. Atenção a uma coisa, aqui é uma interpretação muito errada que está-se a fazer desta norma. Quando se diz que os órgãos eleitos se mantêm, está-se a falar de uma disposição transitória entre o período de eleição e o período de tomada de posse. Atenção! Está-se a supor, não é supor, está-se perante uma norma aqui, a parte do pressuposto que o Congresso já foi realizado. Então, a transição entre a realização do Congresso e a tomada de posse dos novos órgãos é o que a norma está a dizer. Portanto, os órgãos anteriores mantêm-se até a tomada de posse dos novos órgãos. Há um pressuposto aqui de que o Congresso foi realizado. Portanto, não se confunda esta norma. Já vi alguns juristas, também já vieram a terreiro, dizer que não, o atual presidente pode exonerar quem quiser, essas exonerações estão a acontecer em massa, pode exercer todos os poderes plenos do Estatuto, porque o número 2 do artigo 25 diz que ele continua em exercício até a tomada de posse dos novos órgãos. Errado, isto está errado, é uma leitura errada. A tomada de posse dos novos órgãos está-se a pressupor que já se realizou o Congresso. É o que esta norma está aqui a dizer. Não está a dar carta branca para depois do fim do mandato os órgãos permanecerem sine die. Senão, se assim fosse, os órgãos iam permanecer de forma indefinida, de forma indeterminada, sem nenhuma limitação. Portanto, abria-se espaço aqui para alguma arbitrariedade. Abria-se espaço aqui para uma situação dos órgãos se manterem de forma indefinida. E até podiam nunca convocar um congresso, se a leitura fosse essa. Portanto, não pode ser por aí, não é essa a leitura. Volto a dizer, estou a ver que algumas pessoas entraram agora. A justificação de que os órgãos anteriores prevalecem em exercício até a tomada de posse de novos órgãos é uma norma, uma disposição para um aspecto transitório entre o Congresso e a tomada de posse de novos órgãos. Portanto, quando há um Congresso,
naturalmente, tem que haver um período para a passagem das pastas, é preciso haver um período para reorganização, é preciso haver um período para que haja todo tipo de organização logística para que a tomada de posse possa ocorrer. Então, nesse período de transição é que os órgãos anteriores prevalecem. Mas isso é um período transitório após a realização do Congresso. Esta que me parecia o aspecto mais importante que nós hoje queríamos esclarecer. Vemos muitos comentadores a fazerem, a fundamentar, a argumentar, mas com uma leitura totalmente errada desta norma dos estatutos. Portanto, isto tem que ficar claro. Então, nós queríamos deixar aqui muito bem claro, apresentamos 2 providências cautelares, né? Não vou agora andar muito em artigos, porque eu acho que para as pessoas não interessa muito estar a discutir as normas do estatuto, interessa é o objetivo final que nós tínhamos. O objetivo final qual é que é? Primeiro, vamos lá, são 3 objetivos que nós temos. O primeiro objetivo é que se notifique ao Presidente da Renamo para que ele, de fato, cumpra com aquilo que os próprios estatutos preconizam, que é convocar o Congresso. 2, que o Presidente da Renamo pare de imediato de exercer as, digamos assim, competências que neste momento representam decisões estruturantes do partido, portanto, exoneração de delegados políticos provinciais, exoneração de delegados políticos distritais, exoneração de quadros ligados aos gabinetes eleitorais ou outros órgãos do partido, são decisões políticas de fundo estruturantes, sobretudo numa altura que estamos a ir para uma eleição. Significa que isso pode configurar uma tentativa de desvirtuar a verdade eleitoral que possa ocorrer no Congresso, colocando pessoas que já estejam, digamos assim, alinhadas com a atual direção do partido, pessoas que estejam, em certa medida, instrumentalizadas para votar num certo sentido. Portanto, logo, constitui fortes indícios de adulterar o processo, de desvirtuar a verdade eleitoral. Portanto, esse é o segundo ponto, que pare de tomar decisões que desvirtuam a verdade eleitoral, que desvirtuam a transparência no processo eleitoral que possa acontecer no Congresso. E a terceira e o último objetivo que nós temos é que se pare de violar a liberdade política dos candidatos, a liberdade política dos membros da Renamo. Portanto, vocês sabem muito bem, eu estive em Nacala, ao chegar em Nacala, eu estava totalmente cercado, todo o aeroporto de Nacala estava cercado por forças de defesa e segurança, de uma forma desproporcional, altamente armadas, e também estive vigiado 24 horas até no hotel onde eu estava hospedado. Eu tinha 24 horas, 3 mahindras e muitos polícias fortemente armados, justamente para impedir qualquer atividade política da minha parte. E não podia ser recebido, por exemplo, nas delegações políticas do partido. Neste momento, não cometi nenhuma violação dos estatutos do partido, não estou sobre nenhum processo disciplinar, então logo sou livre de exercer a atividade política dentro do partido sem limitações. Então são essas 3 questões. Para quem não percebeu, deixa-me resumir tudo isto que eu disse. Quais são os 3 objetivos destas providências cautelares? Primeiro, instar o Presidente da Renamo a cumprir com os estatutos, isto é, marcar a data do Congresso. 2. Instar o Presidente da Renamo a parar com todos os tipos de decisões estruturantes do partido que visem desvirtuar a verdade eleitoral, isto é, exonerações em massa estão a ser feitas. 3. E o último, a garantir ou não impedir o exercício da liberdade política dos candidatos, isto é, poderem visitar as sedes nacionais, poderem exercer a sua atividade política normalmente dentro do partido e fora do partido. Estas eram as questões que eu queria esclarecer para quem tivesse dúvidas, para quem não tivesse percebido o que é isso de providência cautelar, o que é isso que nós fomos fazer ao tribunal. Portanto, esta é que era a explicação que eu queria fazer hoje
para todos os nossos seguidores, para todos aqueles que se interessam por estas matérias, para todos aqueles que neste momento têm alguma expectativa em saber qual é o desfecho deste impasse que nós temos na RENAMO relativamente à marcação do Congresso e à eleição dos novos órgãos da RENAMO. Portanto, este era o assunto que nós queríamos neste momento esclarecer e muito obrigado pela vossa atenção. A nossa live para por aqui, apenas uma pequena exortação que eu queria fazer. Estou muito preocupado com pessoas que até certo ponto tiveram o privilégio de ter uma certa formação, de ter informação, de estarem muito bem, digamos assim, informados sobre o que é democracia, sobre o que é exercício de cidadania, e o que eu estou a fazer é exercício de cidadania. Tudo o que eu estou a fazer é justamente aquilo que se faz num país normal, num país onde se diz que é um país de direito democrático, um país onde é baseado na lei e na Constituição. Portanto, é justamente o que estou a fazer, é o meu contributo para que o exercício da democracia, da cidadania, seja feito com tranquilidade e com normalidade. Não com esses medos, não com esses terrores que a gente tem visto. Ultimamente tenho visto tantos comentários que às vezes os meus cabelos, que já são relativamente grandes, ainda ficam de pé quando ouço determinadas teses, alguns argumentos que até me chocam e metem medo. Não é? Há pessoas que dizem que não pode desafiar o partido, não pode desafiar o presidente. Que desafio? Nós estamos a usar a lei. Não fomos agredir o presidente, não fui para a casa do presidente manifestar, não fomos atirar pedras, não levantamos pneus, não fizemos fumaças, pura simplesmente estamos a usar a lei, estamos a usar os instrumentos legais para fazer valer um direito que achamos que é um direito fundamental de qualquer membro do partido. É só isso. Mas às vezes estamos tão traumatizados pela situação em que a Frelimo fez a todos nós neste país. São 50 anos de opressão da Frelimo que alguns membros, mesmo da própria RENAMO, estão tão traumatizados que, sem se darem conta, argumentam, falam e fundamentam sobre o trauma da opressão que a própria Frelimo colocou o povo. Essa coisa de centralismo democrático que é da ideologia da Frelimo, da ideologia de esquerda, há pessoas da ideologia do centro-direita que defendem a mesma coisa. Disciplina partidária, por aí fora. Isso não é dos partidos do centro-direita como o nosso. Essa coisa de disciplina partidária, isso é do comunismo. Isso é do comunismo, isso é da Coreia do Norte, isso é da China, isso é da Rússia. Agora, países verdadeiramente democráticos, essa história de disciplina partidária, isso é estranho. O que importa é o respeito à lei. A lei, respeitar a lei e estar de acordo com os direitos que assistem na Constituição e nas leis. É isso. A liberdade dos indivíduos, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação da sua consciência de acordo com a lei. É isso que é a ideologia dos partidos centro-direita. Então, eu fico admirado ver pessoas que são da RENAMO, do partido centro-direita, mas com argumentos de partidos comunistas, de argumentos de ideologias da esquerda. É incrível, é incrível. Temos muito isto dentro da RENAMO. Portanto, a pessoa não olha para a lei, a pessoa não olha para a Constituição, olha para outro tipo de valores de partidos ditatoriais, de ditaduras puras que se manifestam dessa forma. Portanto, é triste um partido que lutou tanto, que era para trazer a democracia, que era para trazer a liberdade de expressão, que era para trazer a liberdade política, que era para trazer a liberdade econômica, que era para trazer a liberdade de reunião, de manifestação, de todas as liberdades que hoje constam da Constituição. Boa parte dessas liberdades são fruto da luta da RENAMO. Então é incrível, é contraditório, é realmente algo espantoso que membros da RENAMO venham a defender algo contrário a todo o contributo que a RENAMO deu para hoje nós termos, pelo menos ao nível das leis, tudo escrito em relação aos direitos fundamentais dos cidadãos. O que
Então é isto que eu queria esclarecer. Há aí pessoas dizem que o Venâncio vai ser expulso do partido. Não vejo razões nenhumas para ser expulso, mas se houver algum processo de expulsão, estamos aqui disponíveis também para usar a lei, usar a Constituição e apresentarmos os nossos argumentos para nos defendermos em relação a isso. Se houver, mas acredito que não há de haver, isso é muita especulação. Mas não temos problemas nenhuns quanto a isso, nem estamos com medo disso. Portanto, é realmente incrível. Há uma coisa que chama-se na psicologia de Síndrome de Estocolmo. O Síndrome de Estocolmo é um fenómeno psicológico em que uma vítima, uma pessoa que foi raptada, uma pessoa que foi sequestrada, uma pessoa que foi molestada, acaba se conformando com a situação de ser maltratado, de ser humilhado, de ser maltratado, que assume em certo ponto um conformismo com a sua situação de ser maltratado e até passa a uma outra fase de ganhar uma certa simpatia por aquele que lhe oprime, pelo opressor. Então é o que está a acontecer muito em Moçambique. A Frelimo maltratou, humilhou o povo e hoje há muita gente, incluindo dentro da Renamo, que se conformou tanto com a situação da opressão que até já é mobilizador e é difusor e reprodutor das técnicas do opressor. Então, não fala, não pode dizer nada diferente, não desafia o chefe. Não pode, o chefe falou, não pode falar. E ignorando a lei, ignorando a Constituição, ignorando os direitos pessoais fundamentais que nós temos e olham sempre para este lado. Portanto, as técnicas opressoras da Frelimo acabam sendo reproduzidas por membros da Renamo. Curiosamente, alguns membros sêniores da Renamo usam argumentos frelimistas, comunistas, de opressão, de ditadura, para impedir manifestação de direitos dos próprios membros. Isto é interessante. Era isto que eu queria partilhar. E muito obrigado pela vossa atenção. Nós voltaremos a falar. Vamos retomar as nossas lives agora com alguma frequência. E não mais, como sempre faço, forte abraço para os meus irmãos, as minhas irmãs, nossas esposas, nossas tias, nossas mamães. Um forte beijo. E agora vou me despedir, como sempre faço. E tchau! Olá, daqui fala o Mano Darius Boy, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você que tens uma marca, tens um produto, tens uma empresa, qualquer coisa que você precisa de divulgar, aqui já abrimos uma brecha. Você pode nos contactar a partir da descrição, vais encontrar os nossos contatos e também as nossas redes sociais. Liga, que a sua marca será bem divulgada aqui no nosso canal, ok? Não hesite, tem as redes sociais e os nossos contatos aqui na descrição deste vídeo. É nóis, Gear Papo Família!